E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de noções de conjuntos. Nós iremos estudar subconjuntos e relação de inclusão. Deixa eu te perguntar, você sabe usar esse sinal? E esse aqui? Pois é, muitos alunos ainda fazem confusão na hora de aplicar o pertence e o sinal está contido. Mas hoje nós iremos tirar as suas dúvidas a respeito desse sinal. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ok, vamos para a nossa aula. Subconjuntos e relação de inclusão. Mas o que é um subconjunto mesmo? Observe aqui o exemplo A. Eu tenho três elementos, que é o 1, o 2 e o 3, com A pertencente aos naturais. Então, para eu saber os subconjuntos desse conjunto A aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui P de A, que é parte do conjunto A. Vou abrir as chaves e vou colocar conjunto vazio, é o primeiro. Depois vem o 1 entre chaves, o 2 entre chaves, o 3 entre chaves. Agora eu vou pegar de 2 em 2. O 1 e o 2 entre chaves, o 1 e o 3 entre chaves, o 2 e o 3 entre chaves, e ele mesmo, que é o 1, o 2 e o 3 entre chaves. Então eu posso dizer que esses elementos que estão aqui em P de A, eles são o quê? Subconjuntos do conjunto A. Agora, uma dica importante para que você não erre na hora de identificar o subconjunto de um conjunto qualquer. Você vai olhar para o conjunto, vou pegar aqui esse mesmo exemplo, o conjunto A, vou pegar aqui o 2, por exemplo. Dentro do conjunto A, observe que o 2 ele não está entre chaves, tá certo? Você tira esse 2 fora do conjunto. Então, você observa que quando você tira ele, o 2, ele não está entre chaves. Então, ele é elemento do conjunto A. Se eu pegar esse 2 e colocar chaves nele, o que vai acontecer? Ele se torna subconjunto do conjunto A. Então, essa dica é importante para que você não erre a aplicação do pertence e do sinal está contido. Nas atividades, nós iremos reforçar isso aí que você vai ver de forma mais clara. Tudo bem? Vamos conhecer alguns símbolos importantes na relação de inclusão. Observe aqui este sinal que é o está contido. Observe que a abertura dele está voltada para a direita, né? Se eu cortar esse sinal, eu vou ter o não está contido. Nós temos também uma variação, que é o contém, que a abertura dele está voltada para a esquerda. Ele representa a mesma coisa, tá certo? Nós temos a negação do contém, que é o não contém. Basta cortar e você vai encontrar o não contém. Propriedades de inclusão. Observe a P1, que é a propriedade número 1. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E aqui nós temos conjunto vazio está contido em A. Se você for analisar aqui, ó, no P de A, você observa que o conjunto vazio ele está lá dentro. E observe que ele não está entre chaves, né? Porque ele já é um conjunto. Então não preciso colocar chaves nele, tá certo? Propriedade número 2. Todo conjunto é subconjunto do conjunto universo. A está contido em U. No nosso exemplo aqui, observe que A pertence aos naturais. Então, esse conjunto A, eu tenho três números naturais. Então, aqui, o conjunto universo desse conjunto A são os números naturais. Terceira propriedade. Todo conjunto é subconjunto dele próprio. A está contido em A. No nosso exemplo, aqui em cima, você observa que dentro do P de A tem 1, 2 e 3, que é o próprio conjunto A. Então, por isso que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Guarde bem essas propriedades. Agora nós vamos fazer algumas atividades de fixação. Aqui vai clarear melhor a sua ideia a respeito da relação de inclusão. Tá certo? Vamos lá. Atividade número 1. Assinale V da sentença verdadeira e F nas falsas. Observe aqui na letra A. 2. Pertence ao conjunto A? Essa questão ela é falsa. Por que ela é falsa? Observe aqui. O 2 ele não está entre chaves aqui. E dentro do conjunto A, ele está entre chaves. Então, aqui ele não é elemento. E nem é subconjunto também. Então, a questão aqui ela é falsa. Letra B. 3 e 4 entre chaves está contido no conjunto B? Questão verdadeira. Por que ela é verdadeira?
O 3 e o 4, eles estão dentro do conjunto B sem chaves. Quando eu tirei ele passou a ter chaves. Então, quando eu tiro ele e coloco chaves, ele se torna subconjunto. E o sinal que você vai utilizar aqui é o está contido, porque ele é subconjunto de B. Letra C. Conjunto vazio pertence ao conjunto C? Questão verdadeira. Aqui o sinal que eu usei foi o pertence. Mas o conjunto vazio, ele não é um conjunto por si só? Sim, só que como ele está dentro do conjunto C, ele se tornou elemento do conjunto C. Então, de elemento para conjunto, nós iremos utilizar o sinal de pertence. Letra D. 3 entre chaves está contido em D? Questão falsa. Olha só, dentro do conjunto D, eu tenho 3 entre chaves. Então, aqui dentro, ele se tornou elemento do conjunto D. Então, o sinal que eu deveria utilizar aqui para a questão ser verdadeira deveria ser o pertence. Letra E. 1 e 2 entre chaves está contido no conjunto E? Verdadeira questão. Observe que o 2 está dentro do conjunto E entre chaves e o 1 não está entre chaves. Eu tirei os elementos do conjunto E e coloquei chaves, então ele passou a ser o quê? Subconjunto. Lembre daquela dica que eu dei lá no início da aula. Questão F. Conjunto vazio está contido em F? Questão verdadeira. Aí você pode pensar assim, ué, por quê? O conjunto vazio na letra C não era pertence, também não era verdadeira? Pois é, aqui dentro do conjunto F tem um conjunto vazio. Mas lembre-se da propriedade, número 1. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O detalhe importante é que o sinal de pertence ele é usado de elemento para conjunto, tá certo? Então, todas as vezes que estiver se relacionando um elemento com um conjunto, então você usa o sinal de pertence. Quando tiver um conjunto ou um subconjunto se relacionando, aí você vai usar o está contido ou contém, tá certo? Então, tem que ficar muito atento com isso. Atividade número 2. Dado o conjunto B, aí eu tenho o conjunto B com seus elementos, né? Observe que o conjunto vazio ele está entre chaves, o 2 e o 3 está entre chaves, o 4 está entre chaves. Na letra A, ele pergunta, conjunto vazio pertence ao conjunto B? Questão falsa. Mas por que é falsa a questão aqui? Porque, olha só, o conjunto vazio ele já é um subconjunto automaticamente de qualquer conjunto. Aí você pode observar assim, ah, professor, mas dentro do conjunto B, eu tenho um conjunto vazio entre chaves. Esse conjunto vazio que apareceu, ele se tornou um elemento do conjunto B. Só que aqui o conjunto de fora está sem chaves. Se esse conjunto aqui, vazio, da letra A, tivesse entre chaves, aí a questão seria verdadeira, tá certo? Letra B. Conjunto vazio entre chaves pertence ao conjunto B? Eu acabei de explicar, né? Questão verdadeira. Como está entre chaves, ele pertence ao conjunto B. Ele se tornou um elemento do conjunto B. Então, como é elemento, usa o sinal de pertence. Letra C. Conjunto vazio entre chaves está contido no B? Questão falsa. Por que a questão é falsa? Olha só, se ele está entre chaves dentro do conjunto B, ele se tornou um elemento ali. Letra D. Conjunto vazio está contido no B? Verdadeiro. Porque o conjunto vazio ele é subconjunto, certo? De qualquer conjunto. Então, agora aqui você observa um caso curioso, ó, na letra E. Eu tenho o conjunto vazio em chaves duplas. Aí ele pergunta, está contido em B? Verdadeira. Porque esse conjunto vazio é aquele que está lá dentro do conjunto B. Quando ele sai com chaves duplas, porque lá ele está com chave simples, né? Ele se torna um subconjunto do conjunto B. Letra F. 2 e 3 está contido em B? Falsa. Por que é falsa? Porque o 2 e o 3, dentro do conjunto B, estão entre chaves. E aqui também continua entre chaves. Então, aqui ele é o quê? Um elemento. O sinal deveria ser o pertence. Então, por isso que a questão é falsa. 2 e 7 está contido em B? Verdadeira. Se você observar, dentro do conjunto B, o 2 e o 7, eles não estão entre chaves.
Quando eu tirei eles e coloquei chaves, ele passou a ser subconjunto de B. Então, o símbolo que eu tenho que utilizar está contido. Letra H. A pertence a B? Verdadeira. O A é um conjunto, só que ele está dentro do B. Como ele está dentro do B, ele se tornou elemento, então o sinal de pertence está correto. Letra I. 4 em chaves duplas pertence a B? Observe que dentro do conjunto B, o 4 está entre chaves, e aqui ele está com chaves duplas. Então, ele se tornou subconjunto. Então, o sinal que deveria ser utilizado seria o está contido. Então, a questão é falsa. Letra J. A letra J, você vai observar que apenas o 2 ele é elemento do conjunto B. O 3 ele não existe aqui dentro. Tem o 2 e o 3 dentro do conjunto B. E o conjunto vazio ele está dentro do B, mas ele está entre chaves. Correto? Então, a questão é falsa devido a isso. Número de subconjuntos de um conjunto. Exemplo. Aqui eu tenho 1, 2 e 3 com 3 elementos. Observe que esse conjunto A ele gerou 8 subconjuntos. P de A, nós já fizemos lá na questão anterior, né? Então, se eu fizer o subconjunto de A, eu vou contar aqui, vai dar 8 elementos. Então, gerou aqui 8. Agora, se eu fiz o quê? Escrevendo elemento por elemento. Agora, se eu quisesse fazer direto para saber a quantidade de elementos desse conjunto, eu utilizo essa fórmula aqui. Número de P de A, que é parte de A, igual a 2 elevado a N. Quem é o N aqui? O N é a quantidade de elementos do conjunto A. Então, se eu pegar aqui, o número de A é igual a 3. Jogando aqui na fórmula, né, tirando o N e colocando 3, resolvendo, eu tenho 8 subconjuntos de A. Então, aqui é para eu saber a quantidade de elementos de um subconjunto. Aplico a fórmula, é bem prático. Agora, nós iremos fazer a atividade de fixação. Então, observe aqui a primeira questão. Quantos elementos tem um conjunto que possui 128 subconjuntos? Olha só, se eu pegar a fórmula, que é o número de parte de A igual a 2 elevado a N, o que eu tenho que descobrir aqui? O N. Só que no problema, ele não deu o N. O que é o N? Número de elementos de um conjunto. Ele já deu o total de subconjuntos. Então, como é que eu faço para calcular? Eu vou pegar o 128 e vou fatorar. Então, fatorando 128 por 2, que dá 64, dividido por 12, que dá 32, dividido por 12, que dá 16, 16 dividido por 12, que dá 8, 8 por 12, que dá 4, 4 por 12, que dá 2, 2 por 12, que dá 1. Então, se eu botar em forma de potência, eu vou ter 2 elevado a 7. Eu posso representar isso. 128 é igual a 2 elevado a 7, que é a mesma coisa. Então, quem é o número de P de A? 128. Porque 128 é a quantidade de elementos dos subconjuntos, que é igual a 2 elevado a N. 128 eu já sei que é 2 elevado a 7. Eu elimino as bases, que fica N igual a 7. Então, esse conjunto, que gerou a quantidade de subconjuntos aí, 128 no caso, ele tem 7 elementos. Então, a letra B está correta. Questão número 2. Universidade Federal do Ceará. Se um conjunto A possui N elementos, então o conjunto P de A, das partes de A, possui 2 elevado a N elementos. Qual é o número de elementos do conjunto das partes de P de A? É como se você pegasse o conjunto A, fizesse o subconjunto dele e depois pegasse o P de A e fizesse outros subconjuntos. Daria continuidade a essa questão, tá certo? Isso pode ser de forma infinita, mas aqui ele só pediu, né, para que você fizesse o processo 2 vezes. Então, observe aqui. Primeiramente, o N da fórmula, eu não sei. Ele fala que é N, né? Então, esse conjunto A tem N elementos, vai ficar N igual a N. Ele fala que P de A, o número de P de A, é igual a 2 elevado a N. E o que ele quer saber? O número de elementos do conjunto das partes de P de A. Então, eu posso representar assim, o número de P, parênteses, P de A, é igual a, eu tenho que saber a quantidade aí. Vou fazer aqui um exemplo ao lado para que você compreenda, porque quando envolve letras, realmente confunde um pouco a nossa cabeça. Mas eu vou substituir aqui por números. Vou pegar um conjunto, que eu vou chamar de A, e vou colocar a letra A, B e C. Esse conjunto A,
o n é igual a 3, porque tem 3 elementos. Se eu quiser saber a quantidade de subconjuntos desse conjunto A, eu vou jogar na fórmula aqui, número de P de A, que é igual a 2 elevado a n. O n vale 3, substituindo aqui 2 elevado a 3, que é igual a 8 elementos. Então, esse conjunto A tem 8 subconjuntos. Agora, ele quer que você faça de novo o cálculo da quantidade de P de A. E aí, como é que você vai fazer? Quem é o n aqui? O n vai ser o número de P de A. Vai ser a quantidade de subconjuntos de P de A, que vale 8, né? Então, fica 2 elevado a 8. Eu vou fatorar aqui. Vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 3, que é igual a 256. Imagine você escrever tudo isso aí. Ia dar um monte de números. Então, esse exemplo aqui é para que você compreenda agora o outro cálculo que a gente vai fazer. Por analogia, você vai perceber que a resposta certa é a letra C. Eu fatorei justamente para que você compreenda isso. Mas iremos fazer a questão com letras. Qual é a lógica aqui? Se eu substituir o n no lugar do n, como eu fiz no exemplo do número, vai ficar 2 elevado a n. E o número de P de A é igual a... Eu vou pegar a mesma fórmula, né? A mesma lógica, 2 elevado a n. Agora, o que você tem que saber aí? Quanto vale esse n aqui do número de P de A? Vale 2 elevado a n. Então, você vai tirar o n e colocar 2 elevado a n. E aqui nós temos a resposta, que é a mesma letra C. Ok? Compreendeu aí? Olha só, chegamos ao final da nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários aí, tá certo? Se você tem outra maneira de fazer também, deixe lá a sua maneira de fazer, tudo bem? É isso aí, um forte abraço, fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!